Nesse vídeo aqui, eu falei pra vocês que tinha acontecido nesse dia, as mudanças que aconteceram com a minha família. Uma dessas mudanças era que agora eu iria começar a trabalhar de sábado. E mesmo eu tendo feito com eles uma reunião pedindo pra não trabalhar de sábado, eles aceitaram, porque em tese eles falaram que eles iriam precisar mais de mim durante a quarta-feira, né? Porque minha rotina antes eu não trabalhava de quarta-feira o dia inteiro, igual a maioria das au pairs. Apenas no período da noite eu trabalhava 3 horas por dia. E a maioria das au pair trabalha, tipo assim, o dia inteiro de quarta-feira, porque as crianças aqui não têm escola de quarta-feira. Só que nessa mudança nova do ano letivo, nenhuma das crianças que eu tomo conta de 4, elas passaram a ter aulas e creche agora de quarta-feira. Ou seja, tendo todas as crianças em casa de quarta-feira, eu iria trabalhar quarta-feira em período integral. Eu sei que no vídeo eu falei pra vocês, né, que ela tinha pedido pra eu começar a trabalhar de sábado, porque ela ia trabalhar de sábado e etc e tal. E no vídeo eu falei o que pra vocês? Que eu ia dar o meu redondo, o meu precioso, pro primeiro cachorro na rua, se essa mulher realmente fosse trabalhar de sábado. E o que aconteceu? Conversamos nessa semana. Aí eu sei que na quinta-feira a gente conversou. Acabou que nós falamos sobre essa questão do sábado, porque até então nós não havíamos conversado, porque ela falou uma coisa pra mim, que é uma outra situação que aconteceu. Segunda-feira foi feriado. As crianças não iriam ter aula. Só que os pais iriam trabalhar. Só que o bebê, ele iria pra creche. Então ela tinha me pedido pra cuidar das 3 crianças. E um adendo muito importante, gente, é que quando a gente fechou o match, que eu estava no Brasil, eu falei pra ela que eu não iria trabalhar com 4 crianças, né? E ela falou que eu não deveria me preocupar, que eu nunca trabalharia sozinha com as 4 crianças, que ela sempre estaria em casa pra poder me ajudar. Quando foi no mês de agosto, setembro, ela pediu pra conversar comigo e ela veio falar assim: eu gostaria de falar com você, porque eu gostaria de ver a sua possibilidade de cuidar das 4 crianças no próximo ano letivo. Até então, os 2 grandes iam pra escola e os 2 pequenos iam pra creche. E aí ela veio, no próximo ano letivo, a bebê que ia pra creche ia passar a ir pra escola com os 3 grandes e o menino ia ficar na creche. E ela queria saber como que seria minha disponibilidade pra cuidar das 4 crianças. E eu falei pra ela que eu não me sentia confortável de cuidar das 4 crianças. E ela veio falar pra mim assim: eu acho que você é super apta pra cuidar dos 4. Só que ela não entende o livre-arbítrio. Ela não entende que não é que eu não me sinta apta a cuidar das 4 crianças. Eu consigo cuidar das 4 crianças. É eu que não quero cuidar das 4 crianças. Porque uma outra coisa que eu pensei no Brasil, e quando eu cheguei aqui eu vi que foi completamente diferente, que é o ponto desse vídeo também. Eu achei que eu ia chegar aqui, eu ia ser uma pessoa que iria fazer parte das rotinas das crianças, mas que eu iria ajudar também com atividades extracurriculares. Não sei nem se eu posso usar essa palavra. Então eu achei que eu ia ajudar mais com as crianças. Então eu me preparei mais com atividades diversas para crianças. Eu pensei que eu ia ajudar mais a menina com a questão de tipo dever de escola e com esportes. Então eu me preparei tudo com esse tipo de pensamento. Só que quando eu cheguei aqui, não foi isso que aconteceu. Eles não precisam de uma au pair. Esse é o meu ponto de vista desde quando eu cheguei aqui. A situação lá tinha melhorado, eu comecei a passar mais tempo com as crianças e eu ficava muito frustrada no começo, porque eu realmente não via que ela precisava de uma au pair, mas por outro lado eu via que as minhas atividades, elas eram sim atividades relacionadas à au pair, que era o quê? A só arrumar o quarto das crianças. As únicas coisas que eu fazia era a parte de organização da parte das crianças. Então assim, a única coisa que eu fazia era dar banho e arrumar as coisas das crianças, arrumar os jogos, arrumar o quarto das crianças, colocar a roupa das crianças pra lavar, tirar da máquina, colocar no varal, e arrumar a cozinha depois da janta ou depois do goûter, que é o café da tarde deles. Então, os meus trabalhos eram só esses. Então, eu tava muito nesse dilema antes, porque eu achava que isso não era obrigação minha, mas ele é sim obrigação da au pair. A questão é que eu só fazia isso. Eu não cuidava das crianças, eu não ficava com as crianças. E depois eu precisei de um tempo, é isso que eu falo pra vocês. Às vezes a gente precisa de um tempo pra poder raciocinar e entender as coisas. E depois de um tempo eu entendi que a parte... eu não consigo entender o que acontece com essa mãe, aqui onde eu trabalho, que ela não consegue ver eu fazendo o meu trabalho. Eu sou uma babá. E ela não é satisfeita em ver eu fazendo o trabalho de babá. O que uma babá faz? Ela cuida das crianças. Então, se ela me vê sentada fazendo uma atividade, seja de colagem, de desenho, um quebra-cabeça, ou no jardim com as crianças brincando, ela se sente incomodada. Então, muitas das vezes eu tava fazendo essas atividades com as crianças, e um momento que vamos supor, ela me pedia pra fazer uma coisa, eu parava de fazer essa coisa, e eu ia ficar com as crianças. Aí ela via, e ela falava: não, vai fazer outra coisa, vai arrumar tal coisa, vai arrumar tal coisa. Tipo, ela não... eu não sei, ela via eu, tipo, eu tô pagando essa menina pra ela ficar se divertindo com os meus filhos? Não.
Eu sei que eu tinha falado nesse vídeo pra vocês que eu tava o meu brioco pro primeiro cachorro que passasse na rua se essa mulher ia precisar de mim no sábado realmente pra poder trabalhar. E nesse dia nós conversamos, ela tocou no assunto do sábado e eu falei pra ela, mas eu não entendi. Você vai precisar de mim só nesse sábado, porque você vai trabalhar, ou você vai precisar de mim de todos os sábados? Ela, eu vou trabalhar só este sábado, mas eu vou precisar de você de todos os sábados, porque a gente não precisa tanto de você agora durante a semana, porque nossa agenda mudou. Ela pegou e falou assim pra mim, eu queria saber o que você acha, né, como que você se sente em relação a isso. Eu falei, faz como vocês precisarem, como que vocês quiserem, porque, pra ser sincera, eu já estou cansada de falar desse assunto. A gente já fez 3 reuniões pra poder falar disso, e toda hora muda. Então faz do jeito que vocês quiserem fazer. E ela, não dá pra ser assim, a gente precisa entrar em um acordo que fique bom pra ambos os lados, mas a gente precisa de você no sábado. E aí eu virei pra ela e falei que eu não achava que seria necessário ter 3 adultos dentro de casa no sábado pra cuidar das crianças. Isso são falas dela mesma, entendeu? Que nem na segunda-feira, o que aconteceu foi o seguinte, ela tinha pedido, foi feriado, as crianças não iam ter escola. Eu comecei a contar essa história e nem terminei. Foi feriado, as crianças não iam ter escola e ela tinha pedido pra eu ficar com as crianças. Isso ela me pediu, tipo, 2 semanas com antecedência e no domingo ela tinha reforçado isso, não sei se eu cheguei a falar isso, eu acho que eu comentei. Eu falei que eu ia ficar com as crianças. Quando chegou na segunda-feira, eu desci pra começar a trabalhar. E aí ela virou pra mim e falou assim, bebê, ele tá doente desde sexta, desde sábado, ele tá com febre, ele tá vomitando, ele tá com diarreia. Não sei se eu vou levar ele pra creche. Eu falei, tudo bem. Até então eu pensei o quê? Se o bebê tá nesse estado, ela vai ficar em casa. Foi o que eu imaginei. Eu tava sentada no sofá com as meninas, e ela virou pra mim e falou assim, será que você conseguiria ficar com as 4 crianças hoje? E aí eu só virei pra ela e falei assim, olha, não sei, porque fica complicado, ainda mais se o bebê tá doente. E aí ela virou e falou assim pra mim, mas esse é o perfil da nossa família. E é sempre assim. Eu não falei pra ela que eu não ia ficar. Eu só falei que era uma situação delicada, porque o bebê estava doente. Se ele não estava doente, gente, sabe? Mesmo eu falando pra ela que eu não queria ficar com uma família que era 4 crianças, mesmo ela me prometendo que eu não queria ficar sozinha com as 4 crianças, a criança estava doente. Era uma situação completamente diferente, entendeu? Então, tipo assim, tem momentos que eles estão calmos, mas tem momentos que é o caos, eles começam a brigar, eles se estapeiam, eles se mordem, o menino começa a chorar, o bebê ele fica cansado, você precisa subir com ele, você precisa... Como é que eu pego um bebê? Ele tem um momento dele dormir de manhã e de tarde, e eu subo com essa criança pro quarto e deixo os 3 pequenos lá embaixo se matando. Como? E, enfim, eu sei que às vezes acontece esses nossos desencontros. A resposta que ela me dá é justamente nesse tom, tipo, meio que de ataque. Mas esse é o perfil da nossa família, que não sei o quê. E aí, nesse dia, ela veio e fala isso. Mas esse é o perfil da nossa família. Eu sinto que você é completamente apta a poder ficar com as 4 crianças. Porque na creche, as tias, elas tomam conta de não sei quantas crianças. Eu já conheci ao pé que toma conta de 5 crianças. Então, tipo, ela não entende. Ela não entende que se as outras pessoas fazem o problema das outras pessoas. E eu acho engraçado que eu tenho que dar conta dos 4, mas ela não consegue dar conta dos 4 na quarta-feira. Ela não consegue dar conta nos 4 agora no sábado. O marido dela não consegue dar conta nos 4 no sábado. Eu tenho que aguentar sozinha dar conta dos 4? Engraçado que eu consigo ter essa disponibilidade, mas eles não, que são os pais. Não tô entendendo. E aí eu sei que ela falou pra mim nesse dia, e a minha resposta pra ela foi assim, mas não é uma questão que eu não seja apta. Eu sei que eu consigo dar conta, é eu que não quero. Essa mulher me olhou com uma cara. Ela pegou e falou assim, mas como assim você não quer? Nossa família tem 4 crianças. Eu falei, mas quando eu estava no Brasil, eu falei pra você que eu não queria cuidar de 4 crianças. Não é uma novidade pra você. Foi o que eu falei pra você estando no Brasil. Você falou pra mim que eu nunca ficaria sozinha com as 4 crianças. Esse dia, na segunda-feira, foi um dia muito complicado. Foi muito delicado. Ela ficou muito puta com o que eu falei. Ela não gostou da minha resposta. Ela não entendeu meu lado. Ela não me colocou na minha posição. E, tipo assim, a criança realmente, ele tava com febre, ele tava com diarreia, ele tava vomitando. Ele não tava comendo nada. E ela também nem me falou. Gente, como assim? A criança tava dormindo doente desde sexta de noite, sábado, sei lá. Ela não me falou nada. Ela falou pra mim cuidar das contas, nem pra falar assim, olha, existe a chance de você ficar com os 4 porque o Rafael está doente. Não, ela não me falou nada. Não me mandou mensagem pra nada. Me pegou de surpresa, tipo assim, não tenho o que fazer. Então, pra vocês entenderem, na segunda-feira de noite, até então ela tinha falado no domingo que a gente iria precisar, né, fazer uma reunião pra falar dessa mudança que eles tiveram no trabalho, que a gente ia precisar conversar pra minha volta a trabalhar no final de semana. E aí na segunda-feira de noite o que aconteceu foi que ela chegou do trabalho, ela veio conversar comigo assim, e aí como que foi o dia, né, que passou com as crianças e tudo mais. Eu expliquei pra ela como que foi o dia e tudo mais. E aí nisso o marido dela chegou, a gente ficou ali conversando e eu falei, a gente vai fazer reunião hoje, né, deu 7 horas, era meu horário pra parar de trabalhar. As crianças estavam acordadas, eu não sei que rotina é nova essa que eles fizeram,
porque eles sempre pararam pra poder comer, pra jantar às 6h30. E ela sempre fez questão desses podcasts que ela fica escutando aí de sei que lá. Ela sempre fez questão de 8 horas as crianças já têm que estar na cama. E ela, às vezes ela vem e fala isso pra mim. Eu escutei uma psicóloga falar que a melhor coisa é as crianças já estarem no quarto 7h30. Que não sei o quê. E ela fica aplicando essas teorias dos outros. Eu perguntei se a gente ia fazer reunião. Ela pegou e falou assim, eu não sei se a gente vai fazer reunião. Olha como que são as crianças. São 7 horas, elas ainda estão acordadas. Eu ainda não comi, eu estou com fome. Aí a marido dela pegou e falou assim, a gente vai jantar, não sei se tem momentos de o que a gente pode fazer, fazer reunião depois que as crianças dormirem. Eu falei assim, tudo bem, eu vou estar lá em cima, então se qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem. Aí ele falou assim, não, tudo bem, a gente te manda mensagem. Ela falou assim, olha, eu não sei se eu vou querer fazer essa reunião hoje, porque eu não estou me sentindo confortável com você. Ela falou isso pra mim. Aí eu falei assim, tá, se tem alguma coisa que você queira me falar, você pode me falar. Ela, não sei, isso acontece desde sempre, eu não me sinto confortável com você. Aí eu virei pra ela e falei assim, isso acontece, às vezes pode acontecer, às vezes a gente não gera uma conexão, e realmente eu e ela, a gente não tem conexão nenhuma, não tem sintonia nenhuma, a gente não se deu bem, entendeu? É isso que acontece, tipo assim, a gente fala o essencial do trabalho, só. E uma outra coisa que às vezes é bom a gente ter em mente antes de vir pra cá, e que poucas pessoas falam sobre isso, é que eu escutei só uma pessoa falar sobre isso quando eu estava no Brasil, que é que os franceses, eles têm um tabu enorme por problemas psicológicos. Eles não acreditam em depressão, ansiedade, eles não acreditam nessas coisas. Pra eles, fazer terapia, passar no psicólogo, é pessoa louca, é quem tem esquizofrenia, quem tem problema psicológico. Gente, eu tô falando pra vocês vão ver quando vocês chegarem aqui. Eles dificilmente sabem gerir as emoções deles. Tanto as crianças, tanto os pais. Eles não sabem gerir as emoções deles porque eles não tentam entender o que tá acontecendo. E ela é exatamente assim. Ela ficou puta, ela ficou frustrada com o que aconteceu no período da manhã. E no fundo, ela sabia que ela não poderia me deixar sozinha com 4 crianças, levando em consideração que uma das 4 crianças estava doente e o pior de tudo era o bebê. Se fosse um menino mais velho, eu poderia falar pra ele, fica aqui no sofá, fica na cama, dá um copo de leite pra ele, alguma coisa assim, pra ele se tranquilizar e ele ficar sozinho. Mas o bebê, eu não poderia simplesmente ficar com o bebê e deixar o resto sozinhos, entendeu? Ou deixar o bebê sozinho pra ficar com o resto, não dava, não ia ter como eu me organizar naquele sentido. Então ela ficou puta e ela descontou em cima de mim, como ela sempre faz, e ela já assumiu isso pra mim várias vezes. Às vezes acontece, eu tô com problema no trabalho, eu fui demitida, que não sei o que, e eu acabo jogando isso em cima de você, que a gente conversou na quinta-feira. E aí eu sei que na quinta-feira eu virei pra ela e eu falei isso, que eu não via necessidade de ter 3 adultos dentro de casa pra cuidar das crianças. E ela virou pra mim e falou assim, não, mas é porque o meu marido, ele quer correr de manhã, então ficaria eu e você. E o que foi que eu falei no vídeo? Que eu tinha certeza que ela ia pedir pra eu trabalhar no final de semana pra eles poderem fazer exercício. E um ponto em questão é que eu sei que às vezes vocês devem ficar perguntando assim, a família pega uma pessoa pra trabalhar pra suprir as necessidades deles. Entendo. Então se a necessidade deles é ter um tempo de lazer pra eles poderem sair, pra poder fazer o esporte, pra poder fazer o que for, eles vão pagar uma pessoa. Só que esse não é o meu propósito, eu não vim pra cá pra isso. Eu já deixei isso bem claro. E se agora eu vou trabalhar no sábado, eles diminuíram a minha carga horária durante a semana, eu não faço o trabalho de au pair. Eu não faço trabalho de au pair porque eu não levo as crianças pra escola, eu não busco as crianças da escola. Eles não precisam de uma pessoa para poder ficar com as crianças durante o dia. Então eu não estou ficando com as crianças mais no horário de jantar para ajudar na janta. Não estou ficando com as crianças no momento onde que eles precisem trabalhar e aí eu faço um jogo, eu faço alguma coisa, uma distração com as crianças. A única coisa que eu faço durante a semana agora, né, com essa nova rotina, seria a parte do trabalho de menagem, que é a parte do trabalho de empregada. Ela não precisa de uma ela não precisa de uma pessoa para se ocupar dos filhos delas enquanto eles estão no trabalho. Uma pessoa que vai pegar os filhos na escola, que vai fazer o dever de casa, que vai dar banho nos filhos, que vai colocar o filho para dormir porque eles precisam trabalhar. Não é por necessidade. Eu tô vendo que é por luxúria, entendeu? E eu não vim pra cá com esse propósito. Então, tipo assim, meu trabalho agora é descer, olhar se tem roupa na máquina, pegar a roupa na máquina, colocar no varal, inclusive a roupa deles, tirar a roupa do que tá no varal e separar o que é deles e deixo dentro do cesto, o que é das crianças eu dobro e coloco no guarda-roupa, eu arrumo o quarto das crianças, eu desço, arrumo a cozinha, coloco a mesa para eles jantarem quando ela chega, com as crianças, se tem alguma coisa pra cozinhar, ela me pede pra cozinhar, arrumar os jogos, é tipo, esse é meu trabalho agora. E aí no sábado, vocês acham que vai acontecer o quê? Hoje é sábado.
Eu acordei, estava com as crianças, o pai saiu com os mais velhos e eu fiquei com os 2 pequenos. Nisso o bebê ele tava muito chato, ele só queria ficar no colo, então não tinha tempo pra poder fazer mais nada, mas eu não ia fazer porque eu tava só com as crianças, entendeu? Peguei as crianças, fui pro parque. Na hora que eu voltei, o pai voltou, me deixou mais uma criança e saiu com o menino. E ainda falou assim pra mim: se você puder, cozinha um arroz, se você puder, limpa a mesa aqui e coloca as coisas dentro da máquina, e seria muito bom se você pudesse fazer isso. Ou seja, meu sábado vai ser assim. Porque ela já falou pra mim: se tá nós 2 em casa, eu prefiro ficar com as crianças e ter um tempo de lazer com os meus filhos enquanto você faz as coisas em casa. Então eu sei que às vezes vocês devem ver meus vídeos, vocês devem ficar com um pensamento assim: você não quer trabalhar. Você não quer fazer o outro lado do trabalho da au pair. Gente, às vezes até eu fico com essa consciência. Eu fico, gente, por que eu tô incomodada? Será que eu não quero trabalhar? Foi o que eu falei agora no começo do vídeo, mas não é isso. É porque eles realmente pegam uma pessoa, pagam um mínimo pra 4 crianças, pra ou eu ficar só no pior dos momentos, que é quando o moleque tá batendo nela, quando ele tá cuspindo na cara dela ou algo do gênero, que aí lá vai e fala assim: vai lá ficar com a Heloísa. Quando o moleque tá virado no giraia, ou quando um bebê realmente não para de chorar, ou pra arrumar a casa. É bem claro. Então, assim, eu tô correndo atrás do meu, né, procurando outras famílias e tudo mais, porque realmente eu não quero continuar aqui. Agora eu já cheguei à conclusão com essa nova rotina agora, agora eu não vou querer continuar aqui mesmo. Não terminei de contar o processo de quando eu cheguei, eu tenho que terminar esse vídeo, eu vou terminar ele essa semana, eu prometo. Então eu tô assim, faz um ano que eu tô aqui, a gente já conversou diversas vezes, eu já expliquei pra eles, eles ficaram surpresos quando eu falei pra eles o que era o programa de au pair, que era o intercâmbio cultural. O pai virou pra mim e falou assim: vocês vêm pra cá com essa expectativa de comer com a gente, de conhecer a nossa cultura, de conversar, é isso que vocês esperam quando vocês vêm pra cá? Eles não, não têm a mínima noção, a mínima noção. Eu acho que eles conheceram o programa de au pair de boca a boca, uma pessoa que falou: pega lá, você pode trazer uma pessoa pra cá e vai ser assim, assim, assim. E eles não sabem o que é o programa de au pair. E aí quando eu expliquei, essa foi a reação do pai. E aí quando a gente conversou na quinta-feira, que eu virei pra ela, que eu falei pra ela que talvez eu não ficaria com eles durante 2 anos, ela me mandou mensagem, me fez várias propostas. A gente pode passar um momento juntas pra gerar uma conexão e que não sei o que. E detalhe, a gente conversou isso na quinta-feira. Ela virou e falou assim: desculpe, eu que não sei gerar minhas emoções, às vezes eu fico muito frustrada, eu tô passando por muito estresse, eu fui demitida, eu não tô conseguindo arrumar uma agenda no meu trabalho, e aí você fica sem agenda fixa, isso vai interferir no seu trabalho, que não sei o que, perere, pararó. Nesse dia que a gente conversou, foi na quinta-feira. Quando foi ontem, sexta-feira, ela chegou do trabalho, eu tava sozinha com as crianças. Ela chegou com o bebê e eu tava com os 3 grandes ontem de noite. E aí as crianças já tava tudo do jeito que ela queria. Ela chegou, as crianças já tinham tomado banho, as crianças já estavam de pijama, a casa tava limpa, eu já tinha colocado a mesa, já tinha tirado a comida da geladeira, já tinha colocado no forno pra esquentar, porque eu sabia que ela ia chegar às 6h30. E ela falou que ela queria chegar e já jantar com as crianças, que é o horário que eles jantam geralmente. Ela só tinha que chegar com o bebê, subir, dar banho no bebê e começar a jantar, sei lá, tipo 6h40, no máximo. Nisso ela pegou o bebê, foi pra cozinha. Ela deu banho no bebê, foi pra cozinha. Isso daí já era quase 7h20 mais ou menos. E aí nisso ela pegou e foi preparar a comida. E nisso as crianças foram vindo aos poucos pra poder comer, porque eles não estavam com tanta fome. Então eu fui fazer o quê? Eu tava fazendo alguma coisa, e aí eu terminei de fazer isso e fui pra cozinha. E é uma coisa que eu faço normal, sempre fiz. Eu sempre, tipo, fiquei na cozinha com eles na hora da janta, porque ela mudou também a mesa, agora eu fico entre o bebê e entre a menina de 2 anos, porque assim eu posso ajudar os 2 bebês a comerem enquanto ela está jantando. Então, tipo, eu sempre fiquei com eles no momento da janta. E eu terminei o que eu estava fazendo na hora que eu sentei na mesa pra poder ajudar o bebê. Às vezes ele tá comendo, cai bastante comida assim no colo dele e tudo mais. As crianças estavam brigando por causa de um assunto lá, não lembro nem o que era. E nisso a menina mais velha se estressou e saiu da mesa. Começaram a gritar e tudo mais. E aí ela virou pra mim, a mãe virou pra mim e falou assim: tá vendo? É por isso que às vezes eu prefiro que você não esteja aqui. Olha aí o que aconteceu. Você chegou e as crianças já se estressaram e saíram da mesa. Eu olhei pra cara dela assim. Sabe quando você tem reação? Você espera a pessoa se mancar do que ela falou? Então eu nem falei nada. Aí nisso ela veio e falou não sei o que pra mim que eu não lembro. Eu falei: olha, se você quiser eu posso terminar de trabalhar agora. Faltava o quê? 15 minutos pra eu terminar de trabalhar. Se você quiser eu posso terminar de trabalhar agora, porque eu já fiz tudo o que você tinha pedido pra eu fazer. Aí ela falou assim: ai não, porque tem umas coisas que eu queria te pedir e que não sei o que era pra ela me pediu pra eu pegar, acho que era 3, 4 coisas que tava na sacola da compra que o marido dela fez e pediu pra eu arrumar. E ele comprou uns arroz numa casa bio aqui do centro, e ela queria que eu colocasse nos potes. E assim, gente, ela realmente não bate bem das ideias. Ela realmente não tem noção nenhuma da vida.
Ela vive em outro planeta, essa mulher. Porque ela faz isso com o pai. Eu já vi várias vezes, e às vezes, tipo assim, de quarta-feira a gente tava no horário do almoço, e aí o pai acabava os pacientes, ele chegava em casa, o cara só abria a porta, as crianças gritavam, papai, saía da mesa, ia lá abraçar ele e tudo mais. E ela virava pra ele e falava assim, olha, não dá pra você entrar em casa desse jeito. Ah, porque você chega em casa, as crianças saem da mesa, ninguém quer comer mais. Aí ele falou pra ela, falou assim, cara, ele falou assim, eu só cheguei em casa. A única coisa que eu fiz, eu só abri a porta e eu entrei. E tipo, você tem noção do que você tá falando, cara? Eu sei que ela tinha falado pra mim hoje que eu ia trabalhar até meio-dia. Depois ela tinha falado pra mim que eu ia parar 11 horas, que ela não ia ter tanto paciente. Aí eu sei que a realidade foi que ela chegou, era umas 11h10. Ela nem falou com as crianças, porque ela não ia me falar nada. A gata ia pegar, colocar a roupa e ia sair pra correr. Aí, tipo assim, acabou que desceu pra mim hoje, eu tava com cólica. E ela veio me mandar mensagem, eu queria que você ficasse com as crianças. Eu falei, olha, não dá. Não dá. E olha que eu já fiz mais do que as 25 horas semanais. Tô fazendo 26 horas e pouco. Eu tô com cólica, eu tô com fome. Ela, você não comeu? Eu falei, comi, gata, eu comi era 7 horas da manhã. Agora são 11 e pouca. Tipo assim, sou o que? Um robô? Fazendo fotossíntese, nem sol tem nessa caralho. Então assim, gente, mesmo que eu não fizesse meu trabalho de au pair, que ela precisasse de mim só pra poder organizar as coisas das crianças, porque nem faxina mesmo eu tô fazendo, eu faço. Porque ela já tentou jogar esse B.O. pra cima de mim várias vezes, eu não peguei essa bronca. Se ela não me enchesse o saco, se ela não falasse essas asneiras pra mim, se ela não infernizasse minha vida, eu até levava, sabe? Até levava. Mas não, desse jeito não dá. Queria trazer isso pra compartilhar com vocês, né? O que passou e que vem acontecendo, vocês vão ter mais noções das outras coisas que foram acontecendo com ela. Mediante que eu for avançando com os outros vídeos, prometo que eu vou fazer isso esse final de semana, porque eu não vou sair de casa. Enfim, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Eles não precisam de au pair. Eles querem au pair pra poder manter o luxo deles, porque eles fazer 4 filhos é fácil, né? Manter, eles não dão conta. Eu tenho que conseguir. Bom, desabafei, compartilhei aqui a experiência com vocês. Não sei se isso de repente pode ajudar vocês em alguma coisa. Às vezes identificar os mesmos sinais, às vezes até mesmo vocês pensarem, não, você tem razão. Realmente o que eu faço é trabalho de au pair, que é cuidar das coisas das crianças, mas eles não precisam de uma au pair. Porque o que você tem em mente quando você tá no Brasil? Que é uma família que trabalha de segunda a sexta, ou às vezes de segunda até o final de semana, e que não tem tempo de conciliar as atividades das crianças com as atividades dele. De quarta-feira, né? Às vezes a família tem que trabalhar de quarta-feira e precisa de uma pessoa para ficar com os filhos. Só que não é a realidade da minha família. Eles querem ficar com os filhos e eles querem alguém para arrumar a casa deles. Então, ou eles arrumam a casa, ou eles ficam com os filhos. E é por isso que eles me pegaram, pra arrumar a casa. É aquilo também, né? Só fica com os filhos quando convém. Porque quando os filhos estão virados no cão, quando as crianças estão viradas no giraia, aí sobra pra mim, né? Sobra pra coitada da au pair. E, gente, outra coisa que eu pedi pra vocês é que, pra vocês não esquecerem de comentar aqui embaixo que vocês tiverem curiosidade de comentar, de deixar o like, que isso é muito importante pra mim, pro canal, pra fazer o canal crescer. Como vocês estão vendo, estou me dedicando mais ao canal e passar a minha experiência e toda a situação pra vocês. Se vocês sentem falta, curiosidade de outras coisas, eu tenho vontade de trazer outras coisas aqui pro canal, mas vocês estão vendo como que tá a minha situação aqui, né? Segunda-feira é feriado, geralmente eu não trabalho de feriado, eu trabalhei. Aliás, o feriado foi na terça, mas as crianças não tiveram aula na segunda, então eu tive que trabalhar nos 2 dias. Então tá bem corrido, tem questão de tudo pós-au pair, enfim. Mas não deixem de seguir o canal, não esquecem de curtir, de compartilhar, de comentar aqui embaixo, que isso faz bastante diferença aqui pra mim. Um beijo pra vocês e se cuidem.